Você já sentiu um arrepio de repente, como se o universo tivesse sussurrado algo em seu ouvido? Muitas vezes, não damos atenção a esses sinais, mas a verdade é que eles carregam mensagens profundas sobre as conexões que moldam a nossa vida. Hoje, existe alguém que não conseguiu escapar dessa sintonia. Essa pessoa sentiu uma energia tão forte e inexplicável ligada a você, que o coração dela foi sacudido de uma forma que nenhuma lógica consegue explicar. Talvez você também tenha percebido mudanças internas sutis, uma frequência energética diferente vibrando ao seu redor, quase como se a vida estivesse te preparando para algo maior. Não é coincidência. Quando a alma começa a se purificar e se alinhar com a autenticidade, o universo responde. E nessa resposta, sinais emergem, revelando laços invisíveis que unem duas pessoas além do tempo e do espaço. O que vamos desvendar aqui não é apenas uma reflexão espiritual. É uma revelação que pode transformar a maneira como você enxerga suas relações. Prepare-se para entender como a energia que você emana desperta sentimentos inexplicáveis, sonhos vívidos e até memórias espirituais em quem está conectado à sua jornada. Porque hoje, mais do que nunca, o universo está mostrando que a presença espiritual dessa pessoa não desapareceu. Pelo contrário, ela se tornou ainda mais forte. E o que está prestes a ser revelado pode arrepiar sua alma. Às vezes, as mudanças internas chegam de mansinho, quase imperceptíveis, mas logo percebemos que não somos mais os mesmos. É como se uma frequência energética diferente começasse a pulsar em nosso peito, convidando-nos a olhar para dentro. Esse processo de purificação interior não vem para destruir, mas para revelar a autenticidade escondida debaixo de camadas de medos e expectativas alheias. Quando você se permite mergulhar nesse movimento, começa a notar que até sua respiração parece mais leve, como se a própria alma se renovasse a cada instante. Muita gente pensa que transformação interior é algo místico demais, mas a verdade é que se manifesta nas pequenas escolhas do dia a dia. Decidir se afastar de conversas que drenam sua energia já é um ato de coragem. Silenciar 5 minutos antes de dormir para ouvir seus pensamentos é um exercício de frequência vibracional que fortalece sua luz interior. Não é preciso mudar o mundo de uma vez, mas sim ajustar o compasso interno para que o universo responda. A jornada autêntica começa quando você deixa de viver para agradar e passa a viver para ser. Nesse ponto, o brilho não vem da aprovação externa, mas da chama que arde dentro de você. Essa luz interior, quando cultivada, abre espaço para uma vida mais verdadeira, onde não existe a necessidade de se esconder. E esse movimento não passa despercebido. Quem olha de fora sente que algo mudou, mesmo sem entender o que exatamente aconteceu. Transformação é também sobre aprender a lidar com as sombras. É normal sentir insegurança ou até medo quando você percebe que está crescendo. O velho eu tenta resistir, como se tivesse medo de desaparecer. Mas é justamente nesse conflito que a evolução pessoal acontece. Cada insegurança vencida é como uma chave que abre uma nova porta, permitindo que sua frequência energética alcance patamares ainda mais elevados. Brilhar sem medo é um dos maiores desafios dessa etapa. Desde pequenos, fomos ensinados a nos encaixar, a não incomodar, a não chamar tanta atenção. Mas o universo não nos criou para sermos cópias apagadas. Ele nos chamou para sermos originais. Quando você entende que seu brilho não apaga o do outro, mas inspira, a jornada autêntica ganha uma força que nada pode deter. Esse é o verdadeiro sentido de evoluir. Um exemplo prático: pense em alguém que decide finalmente abandonar um emprego que já não faz sentido. No início, há incerteza e até pavor do desconhecido. Mas à medida que essa pessoa dá passos alinhados com sua autenticidade, portas se abrem. Novas oportunidades aparecem porque a frequência vibracional muda. É como sintonizar uma estação de rádio. Quando você ajusta a frequência, a música certa começa a tocar. Outro ponto essencial é compreender que a transformação interior não é linear. Existem dias em que você sente estar no auge da sua luz, e outros em que parece voltar ao ponto de partida. Isso não significa fracasso, mas sim movimento natural. É como uma dança. Às vezes,
2 passos para frente, 1 para trás. O importante é não parar de dançar, porque cada movimento fortalece sua autenticidade e solidifica a evolução pessoal. E se você parar para observar, vai notar que esse processo não é apenas sobre você, mas sobre todos que se conectam com sua energia. Ao elevar sua frequência, você se torna um ponto de luz que irradia ao redor. Pessoas se inspiram, ambientes se transformam e até situações começam a fluir de forma diferente. Isso mostra que sua jornada autêntica não é um fim em si mesma, mas um chamado para brilhar sem medo e inspirar novas conexões verdadeiras. A reconexão de almas é algo que muitas vezes nos surpreende. Você pode estar vivendo sua vida normalmente e, de repente, um sentimento inexplicável invade seu coração. É como se memórias espirituais despertassem sem aviso, trazendo lembranças de vidas passadas. Essa sensação pode vir através de sonhos vívidos, pensamentos insistentes, ou até mesmo um arrepio quando alguém surge em sua mente. Não há lógica que explique, mas há um fio invisível que une 2 almas em uma frequência além do tempo. Essas experiências não acontecem por acaso. Quando passamos por mudanças internas e nos alinhamos a uma nova frequência energética, atraímos de volta pessoas que compartilham da mesma vibração. A reaproximação de almas, nesse contexto, é inevitável. Ela pode vir na forma de reencontros inesperados, mensagens inesperadas ou até olhares que dizem mais do que 1000 palavras. São sinais sutis, mas profundos, que revelam a existência de verdadeiras conexões. As almas gêmeas, por exemplo, carregam consigo esse poder de despertar sentimentos inexplicáveis. Elas podem surgir em nossa vida de forma intensa, causando uma mistura de alegria e confusão. É comum sentir como se já conhecêssemos aquela pessoa, mesmo que seja o primeiro encontro nesta vida. Essa familiaridade não é ilusão, mas eco de memórias espirituais gravadas em camadas profundas da nossa essência. É interessante perceber como os sonhos vívidos costumam atuar nesse processo. Em muitos casos, eles funcionam como portais para lembranças que a mente consciente não consegue acessar. Você pode sonhar com uma conversa, um abraço ou até um reencontro que parece tão real quanto a própria vida. Esses sonhos são mais do que imagens aleatórias. São pistas de que uma reconexão de almas está acontecendo no plano energético. No entanto, nem sempre a reaproximação de almas acontece de forma simples. Às vezes, ela vem acompanhada de desafios, testes ou situações que exigem paciência. Isso acontece porque a transformação interior de cada pessoa precisa estar em sintonia para que o encontro seja verdadeiro e duradouro. Se um está pronto e o outro ainda não, a ligação pode se tornar dolorosa. Mas, mesmo nesses casos, a experiência deixa lições importantes. Quando falamos em almas gêmeas, não estamos limitados apenas ao amor romântico. Reconexões podem acontecer em amizades, relações familiares ou até mesmo em encontros rápidos que marcam para sempre. Uma palavra dita no momento certo pode ressoar como verdade absoluta em nossa alma, deixando claro que aquela pessoa faz parte da nossa jornada. As verdadeiras conexões não precisam de explicações, apenas de reconhecimento. O mais curioso é que muitas vezes a reconexão de almas chega em momentos inesperados, quando você já não busca nada. Esse é o poder da frequência vibracional. Ela atrai aquilo que ressoa com quem você se tornou. Por isso, não é raro reencontrar alguém justo quando você mais está conectado à sua autenticidade. É como se o universo dissesse: agora você está pronto para viver essa experiência novamente. Essas reconexões são, acima de tudo, lembretes de que não caminhamos sozinhos. Existe sempre uma rede invisível que nos liga a outras almas. Elas aparecem para nos apoiar, nos ensinar e até nos confrontar. A beleza está em reconhecer que cada reencontro carrega uma missão. E, ao abraçar esse processo com abertura, a vida ganha novos significados, revelando que a jornada autêntica não é solitária, mas compartilhada. A intuição aguçada é como uma bússola silenciosa que nunca falha, mesmo quando nossa mente tenta nos convencer do contrário. Muitas vezes, ela se manifesta como uma voz suave, um frio na barriga ou até uma sensação de que algo não está certo.
É nesse espaço sutil que a verdade começa a se revelar. E quanto mais você fortalece sua transformação interior, mais claro se torna distinguir entre o que é ilusão e o que é real. Reconhecer a verdade exige coragem. Não é fácil admitir quando certas pessoas não caminham na mesma direção que você. No entanto, esse discernimento faz parte da evolução pessoal. A energia que atrai ou repele funciona como um filtro natural. Aqueles alinhados permanecem, os desalinhados se afastam. Isso não significa rejeição, mas aceitação de que cada um tem sua jornada. Esse entendimento traz paz, mesmo quando o coração insiste em se apegar. Um bom exemplo é quando sentimos que alguém aparenta boas intenções, mas algo em nossa intuição grita o oposto. É como se o corpo inteiro avisasse: cuidado! Se ignoramos esse alerta, o tempo geralmente confirma o que já sabíamos no fundo. Por outro lado, quando confiamos nesse chamado interior, evitamos dores desnecessárias. A verdade pode até doer no início, mas sempre liberta. Essa percepção também se aplica às verdadeiras conexões. Você já notou que algumas pessoas parecem vibrar na mesma sintonia que você, mesmo sem esforço? Não há máscaras, nem necessidade de provar nada, apenas presença. Isso é o reflexo da intuição mostrando que ali existe um encontro de almas genuíno. É como se a energia dissesse: aqui você pode descansar, porque não precisa fingir. A aceitação se torna um dos maiores aprendizados nessa fase. Aceitar que algumas relações terminam, que certos ciclos precisam se encerrar, é essencial para que novas portas se abram. Quando resistimos, permanecemos presos a conexões que drenam nossa luz interior. Mas ao soltar, criamos espaço para que a vida nos presenteie com experiências mais alinhadas. Esse é o verdadeiro poder da intuição quando seguido com confiança. É importante lembrar que a intuição não é algo místico reservado para poucos. Todos têm acesso a ela, mas poucos a escutam. Práticas simples como meditação, escrita de pensamentos ou até caminhadas solitárias ajudam a silenciar o barulho da mente para ouvir esse chamado interior. O hábito de prestar atenção aos sinais fortalece essa habilidade, transformando a intuição em guia constante. A verdade, quando finalmente emerge, ilumina até os cantos mais escuros da alma. Muitas vezes, essa luz nos mostra situações que preferíamos não ver, mas que são necessárias para o crescimento. Pode ser a revelação de uma amizade falsa, de um amor que já não tem raiz, ou até de um caminho profissional que não faz mais sentido. Ainda assim, cada descoberta nos empurra para uma versão mais autêntica de nós mesmos. Seguir a intuição e abraçar a verdade é um ato de amor próprio. É dizer a si mesmo: confio no que sinto, mesmo que os outros não entendam. Esse posicionamento fortalece a jornada autêntica e cria um escudo contra ilusões. No fim, percebemos que a intuição é o idioma da alma, e a verdade, sua tradução mais clara. É a partir desse lugar que nos tornamos livres para viver sem medo, atraindo somente conexões que refletem quem realmente somos. A conexão espiritual é como um fio invisível que atravessa distâncias, barreiras e até o tempo. Muitas vezes, você pode sentir a presença de alguém sem que essa pessoa esteja fisicamente por perto. É uma sensação de calor, um pensamento que surge de repente ou até mesmo uma paz inexplicável que toma conta do coração. Esse tipo de comunicação energética não precisa de palavras, porque acontece em um nível muito mais profundo. Quando duas almas estão ligadas, a troca de energia é inevitável. Você pode acordar pensando em alguém que não vê há anos, e de repente essa pessoa entra em contato. Esse fio invisível conecta consciências, permitindo que sentimentos e mensagens circulem como se fossem ondas de rádio. O curioso é que quanto mais nos alinhamos à nossa autenticidade, mais clara se torna essa comunicação. É comum também sentir a presença espiritual de alguém em momentos de maior vulnerabilidade. Pode ser em uma oração, em um instante de silêncio, ou até durante uma caminhada solitária. De repente, a sensação de companhia surge, trazendo conforto. Não é imaginação. É a energia de uma conexão espiritual que se manifesta para lembrar que você nunca está sozinho. Essas conexões nem sempre envolvem grandes gestos. Muitas vezes,
se revelam em sinais sutis, como uma música com significado especial tocando no momento certo. Esse tipo de comunicação energética mostra que há algo além do que os olhos podem ver. É como se o universo conspirasse para manter vivas as ligações que realmente importam. Um exemplo prático? Quantas vezes você já pensou em alguém e, instantes depois, essa pessoa te enviou uma mensagem? Isso não é coincidência. É a prova de que a conexão espiritual ultrapassa barreiras físicas. Esse fio invisível vibra de acordo com a intensidade do vínculo e encontra formas de se manifestar para confirmar que o laço está ativo. O mais incrível é que essas experiências não se limitam ao amor romântico. Elas também aparecem em amizades profundas, familiares e até em mestres espirituais que nos acompanham, mesmo que não estejam mais vivos. A presença espiritual pode se manifestar de inúmeras formas, sempre reforçando que os laços de alma são eternos e indestrutíveis. A comunicação energética também pode servir como orientação a quem receba intuições, frases ou até imagens durante esses momentos de conexão. São respostas que vêm não da mente racional, mas desse campo invisível que une consciências. Prestar atenção a esses sinais é um exercício poderoso de autoconhecimento e crescimento. Por fim, compreender e aceitar a conexão espiritual é abraçar a ideia de que somos parte de algo maior. Quando você percebe que existe um fio invisível ligando você a outras almas, começa a viver com mais confiança. A vida deixa de parecer solitária, porque você entende que sempre haverá presenças sutis te acompanhando. E é nesse espaço de confiança que a jornada espiritual floresce, trazendo paz e sentido. A sincronicidade é a forma do universo nos mostrar que nada acontece por acaso. Você pode estar pensando em alguém, de repente, ouvir o nome dessa pessoa em uma conversa aleatória. Esses sinais do universo são como pequenas pistas espalhadas pelo caminho, indicando que existe uma conexão maior agindo nos bastidores. É nesse momento que começamos a perceber que coincidências significativas não são apenas obra do acaso, mas mensagens sutis da vida. Nomes repetidos são um exemplo clássico disso. Talvez você veja o mesmo nome em diferentes lugares ao longo do dia, numa placa, numa notícia, numa música. Isso não é apenas uma coincidência. É uma forma de chamar sua atenção para algo que precisa ser notado. Quanto mais você se abre a esses sinais, mais eles se tornam frequentes, como se o universo estivesse testando sua disposição em ouvir. As músicas com significado especial também entram nesse campo. Quem nunca ouviu uma canção no rádio e sentiu como se a letra tivesse sido escrita exatamente para o seu momento? Essas manifestações não aparecem por acaso. Elas são mensagens energéticas disfarçadas em melodias. E quando você presta atenção, percebe que cada acorde carrega uma lembrança, ou até uma resposta. É interessante notar que a sincronicidade surge principalmente quando estamos alinhados com nossa jornada autêntica. Quanto mais nos conectamos à nossa luz interior, mais claros ficam os sinais. É como se o universo dissesse: você está no caminho certo. Continue. Essas confirmações fortalecem a confiança e dão coragem para seguir em frente, mesmo quando a lógica não consegue explicar. Um exemplo prático pode ser aquele dia em que você pensa em mudar de emprego e, de repente, recebe uma mensagem falando sobre uma nova oportunidade. Ou quando deseja reencontrar alguém e, sem planejar, cruza com essa pessoa na rua. Esses eventos, por mais pequenos que pareçam, são lembretes de que existe uma inteligência maior guiando os passos da sua vida. O mais bonito é perceber que esses sinais não se limitam a grandes momentos. Eles também aparecem em detalhes simples, como um número que se repete no relógio ou um símbolo que surge em várias situações. Ao aprender a interpretar esses sinais do universo, você começa a enxergar a vida como um diálogo constante entre você e algo muito maior. No entanto, é importante lembrar que nem todo sinal é óbvio. Às vezes, eles chegam de maneira tão discreta que é fácil ignorar. Por isso, cultivar a atenção plena é essencial. Estar presente no agora, observar o que acontece ao seu redor e refletir sobre esses pequenos detalhes pode transformar sua percepção do mundo.
Você passa a viver com mais propósito e clareza. Por fim, as coincidências significativas nos lembram que a vida é feita de conexões invisíveis. Quando aprendemos a confiar nesses sinais, deixamos de nos sentir perdidos e passamos a enxergar a existência como uma dança cósmica. Cada encontro, cada nome repetido, cada música com significado é um convite para acreditar que o invisível também tem voz, e é ouvindo essa voz que encontramos direção e sentido em nossa caminhada. Todo o processo de transformação traz consigo desafios da transformação que testam nossa força e paciência. Quando a luz interior começa a brilhar mais forte, nem todos ao nosso redor conseguem lidar com isso. Algumas pessoas se sentem incomodadas, outras se afastam em silêncio. Esses afastamentos necessários não devem ser vistos como rejeição, mas como parte natural do caminho. Afinal, evolução pessoal exige espaço, e nem todo mundo está preparado para acompanhar sua frequência vibracional. As inseguranças e medos também surgem como obstáculos constantes. É comum duvidar de si mesmo quando novos passos precisam ser dados. Você pode se perguntar: será que estou pronto? Ou, e se não der certo? Essas dúvidas são normais, mas não devem se transformar em correntes que te prendem. Quando você acolhe seus medos em vez de fugir deles, descobre que eles são apenas sombras diante da sua verdadeira luz. Um exemplo claro é quando você decide mudar hábitos antigos, como se afastar de ambientes que não agregam mais. No início, há resistência, porque a mente se apega ao que é conhecido. Mas, à medida que você escolhe se libertar, percebe que a vida começa a fluir de maneira mais leve. A libertação vem acompanhada de coragem, e essa coragem abre portas para novas conexões verdadeiras, que só aparecem quando você decide se respeitar. Esses desafios também podem se manifestar em forma de perdas, como o fim de amizades ou relacionamentos que já não vibram na mesma sintonia. Embora doloroso, esse processo é essencial para o crescimento. É como podar uma árvore. No momento parece cruel, mas é justamente esse corte que permite que novos galhos cresçam ainda mais fortes. Afastamentos necessários não são punição, são preparação. Outro ponto importante é lidar com o julgamento externo. Quando você começa a viver de forma mais autêntica, sempre haverá quem critique ou tente diminuir sua luz. Nessas horas, é fundamental lembrar que sua missão não é agradar a todos, mas sim viver em sintonia com sua própria alma. Brilhar sem medo é um ato de coragem, e cada passo dado nessa direção fortalece sua jornada autêntica. É natural também enfrentar momentos de solidão. Muitas vezes, a sensação é de estar caminhando sozinho, sem apoio ou compreensão. Mas, na verdade, esse é um estágio da evolução pessoal, em que o universo te convida a olhar para dentro e reconhecer sua própria força. A solidão, quando acolhida, se transforma em oportunidade de autoconhecimento e fortalece ainda mais sua conexão espiritual. A aceitação é a chave para atravessar essas fases com serenidade. Aceitar que nem todos vão ficar, que algumas portas vão se fechar e que outras vão se abrir, é compreender que a vida se move em ciclos. Resistir só traz dor, aceitar traz liberdade. E essa liberdade é o combustível que te impulsiona a continuar crescendo e encontrando novas conexões verdadeiras ao longo do caminho. Por fim, é importante entender que cada desafio é, na verdade, um convite. Um convite para confiar, para soltar, para acreditar que tudo está acontecendo em seu favor. Quando você olha para trás, percebe que foram justamente os obstáculos que te moldaram e te trouxeram até aqui. Então, em vez de lutar contra eles, abrace-os como parte indispensável da sua evolução pessoal. É nesse movimento que você descobre que sua luz interior nunca se apaga, apenas se fortalece. Chegar até aqui é compreender que cada mudança interna, cada sinal do universo e cada afastamento necessário foram parte de um desenho maior. A vida não nos coloca diante de pessoas, sentimentos e desafios por acaso. Tudo tem um propósito: nos levar a uma evolução pessoal que nos torne mais fortes, mais autênticos e mais conectados com nossa luz interior. Agora, a pergunta é: você está disposto a confiar no fio invisível que te guia? Está pronto para aceitar que as sincronicidades não são coincidências, mas respostas? E, acima de tudo,
Será que já percebeu que a energia que você carrega tem o poder de atrair ou repelir aquilo que realmente pertence ao seu caminho? Não é fácil brilhar sem medo. As inseguranças, os julgamentos e até as despedidas podem doer, mas cada passo que você dá em direção à sua autenticidade é uma semente plantada no solo da sua evolução. E cedo ou tarde, essa semente floresce, trazendo novas conexões verdadeiras que transformam não apenas a sua vida, mas também a de quem cruza o seu caminho. Por isso, lembre-se, as respostas que você procura estão muito mais perto do que imagina. Confie nos sinais, siga sua intuição e permita-se viver a jornada autêntica para a qual você foi chamado. O universo não erra. Ele sempre encontra uma forma de alinhar tudo no tempo certo. Se esse conteúdo falou com o seu coração, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Assim, você vai continuar recebendo mensagens e revelações que podem transformar a maneira como você enxerga sua vida e suas conexões. Aqui, você nunca caminha sozinho. Estamos juntos, aprendendo, evoluindo e brilhando sem medo.